Paz seja convosco, amém? Estão prontos para serem transformados em nome de Jesus? Amém? Então, o que eu peço e que Deus também quer que a gente faça é que vocês recebam essa palavra, e isso eu tenho orado nas madrugadas, né, às 3 horas da manhã, como vocês sabem. E eu tenho pedido isso porque desde do encontro que a gente foi lá no Boa Vista, que era um encontro para os líderes, graças a Deus eu não perdi, eu quase perdi esse encontro, achando que R$ 40 ia fazer falta na minha vida, e fiquei numa briga comigo por R$ 40. Quase que eu perco de ser grandemente transformado, porque às vezes a gente acha que R$ 40 vai fazer falta. E glória a Deus, eu agradeço desde aquele dia muito a Deus por Ele ter tocado no nosso coração. A gente foi grandemente transformado, saímos de lá engrandecidos. E teve algo que o pastor, o primeiro, falou, né? Que é essa questão a gente às vezes recebe a palavra, mas a gente fica lutando contra aquela palavra. Em vez de a gente receber como algo vinda de Deus, como algo para transformar as nossas vidas, a gente fica lutando. E em vez de ser abençoado, a gente acaba não recebendo a bênção, porque essa palavra não entra no nosso coração, essa semente não produz frutos, porque a nossa terra, ou a terra que é o solo do nosso coração, não está preparado. E a gente fica rejeitando a palavra. E por isso eu oro a Deus, para que você receba a palavra como vinda de Deus, como revelação santa, e que deixe essa palavra produzir frutos na sua vida, amém? Já quero pedir para o pastor Alex fazer a oração. Sempre gosto de pedir que outra pessoa, um pastor com autoridade, também confirme, né, as palavras, e que peça para que a minha vida seja utilizado como instrumento na mão de Deus, amém? Receba a vida do pastor Alex com palmas para Jesus. Aleluia. Boa noite, meus queridos. Que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Amém? Estende as mãos aqui para o servo de Deus, pastor Rony. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui está o teu servo, pronto, Senhor, tem buscado, Senhor, a tua presença, se colocado, Senhor, de fato e de verdade diante de ti, Senhor. E nesta noite o Senhor possa usá-lo como instrumento, Pai, em tuas mãos, Pai, com poder e autoridade, Senhor. Cada palavra, Senhor, que fluir, Senhor, através da vida desse servo, Pai, que vai de encontro a corações, Pai. Palavra esta, Pai, que venha transformar vidas, Pai, porque sei que esta palavra vem do teu coração, do teu trono, Pai, para o coração deste servo que aqui está, Senhor, para trazer esta igreja, Pai. Por isso, Pai, na tua presença, Pai, colocamos, Pai, o pastor Rony, pedindo que nesta noite, Senhor, assim como as outras, o Senhor já tem usado, Senhor, usa o teu servo, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. É o que nós pedimos, nós agradecemos. Amém, graças a Deus. Aplauda o Senhor, meus queridos. Receba o servo do Senhor. Aleluia, amém. Hoje já lemos praticamente 2 vezes, né, todo o texto de Daniel. Hoje a gente vai ler só Daniel 10, 10 e 11. E depois eu quero ler um texto um pouquinho mais comprido, que é João 7, vai ser do 1 até o 14. Nós estamos na terceira palavra, né, referente a esta campanha, ou esta caminhada de fé que nós estamos vivendo, que é os 21 dias de força extraordinária para vencer. O pastor Alex já trouxe uma palavra grandiosa para a nossa vida, no sentido de que a gente precisa receber instrumentos e se utilizar de tudo que a gente tem à nossa disposição, de ferramentas que a gente sabe que muitas vezes tem, só que a gente às vezes acha que o mundo tem outras ferramentas, tem outras coisas para nos oferecer, e acha que aquelas ferramentas ou aquilo vai ajudar. Só que quando na verdade a gente já tem tudo aqui dentro, a gente só precisa saber usar e colocar isso de fato na nossa vida, em prática, né? A pastora Priscila também trouxe a palavra na semana passada, no sentido de que a gente não pode desistir, não pode esmorecer, assim como aquela viúva que teve a sua vida nas mãos de um juiz iníquo que não estava nem aí para o que os outros falavam, o que os outros pensavam. Ela não pensou 2 vezes e ela ficou direto cobrando aquele juiz iníquo, aquela pessoa que estava com a resposta
para a vida dela nas mãos, e ela ficou insistindo, e por isso a principal parte da palavra foi nesse sentido, que a gente não pode desistir, que Deus já respondeu, já deu a resposta para as nossas orações, a gente só precisa continuar, que em nome de Jesus, no momento certo a gente vai receber. E hoje a gente vai ver uma outra revelação, Deus tem para as nossas vidas, que estão nesses dois textos. Agora o primeiro, né, Daniel 10, do 10 ao 11, que diz assim: Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer? Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. E agora vamos para João 7, vai ser do 1 ao 14. A palavra de Deus diz assim: Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: Deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus essas coisas e continuou na Galiléia. Mas, depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: Onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: Ele é bom, e outros: Não, antes ele engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Corria já em meia festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Deus grandioso, te pedimos que o teu Espírito Santo abra as nossas mentes, os nossos corações. Toda a palavra, Senhor meu Deus, proferida aqui, Pai, caia em solo fértil. Que em nome de Jesus, como já foi falado, Senhor, eles recebam como palavra vinda de Ti. Que eles não fiquem lutando, Senhor meu Deus, pelo contrário. Eles recebam, Senhor meu Deus, esta palavra. Coloquem, Senhor meu Deus, plantem em seus corações. Deixe, Senhor, cair em solo fértil, para que produza frutos de fato, 30, 60, 100 por um, e que eles tenham a vida transformadas pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo. É o que te pedimos, desde já te agradecemos. Amém. Aleluia. Podem se assentar. Eu vou falar uma frase que não é de um escritor evangélico, mas a gente já ouviu essa frase em diversas formas, diversas maneiras. No próprio domingo nós ouvimos esta frase, ou este ensinamento, que é de Guimarães Rosa, que diz assim: o real não está na saída nem na chegada, ele se dispõe para a gente, é no meio da travessia. No domingo, o pastor Paulo, na pregação, né, sobre a unção da conquista para a família, você que não assistiu ainda e perdeu uma grande pregação, tem a possibilidade de ir lá no YouTube, verificar e analisar e receber da palavra que foi proferida no domingo. Ele falou sobre essa verdade, que Guimarães Rosa falou de uma maneira diferente. Eu trouxe, mas para falar algo que as pessoas, e principalmente às vezes, principalmente não, mas no meio evangélico existe bastante disso. Muitos querem receber os resultados, mas não querem passar pelos processos. É praticamente isso que Guimarães Rosa estava falando. O pastor Paulo falou da mesma forma. Tem muitos que querem receber o milagre, tem muitos que querem receber a bênção de Deus e vêm para a igreja nesse sentido. Só que eles vêm só pensando em receber. Eles não percebem que é um processo. Tem todo um processo para chegar até onde eles precisam. Não adianta vir aqui, receber uma oração e vai receber, às vezes o cara vem na Santa Ceia
e acha que já naquele dia, só porque o pastor orou, vai receber. A gente tem criado, e no meio evangélico tem criado bastante o crente 6 horas, que é o crente pede para os outros orar. Vocês oram por mim, vocês oram. E tem gente que acha que é assim, que a vida com Deus não tem um processo. Eles acham que quando eles pedirem ou quando eles falarem alguma coisa, quando eles participarem só de uma campanha, de um dia da campanha às vezes, eles vão receber a bênção que eles têm pedido. No início dessa nossa campanha, ou no dia que, uma semana antes de anunciar, né, a campanha, eu fiz o apelo e pedi para que as pessoas trouxessem os seus pedidos de orações, colocassem no formulário e colocassem dentro deste baú. E falei também na época, naquele momento, que eu falei assim, esse pedido de oração que você tem, vale a pena e você colocou ali porque você quer de fato receber? E isso vai fazer com que você também se movimente nesse sentido, de que o que a gente tinha dado a direção, estejam todas as quintas-feiras aqui, porque é um processo e no decorrer disso a gente estará orando, a gente fazendo, a gente está todo dia às 3 horas da manhã, tudo que está a nosso alcance a gente tem feito, justamente porque a gente quer abençoar de fato a vida das pessoas. Mas naquele momento tinham várias pessoas, que hoje eu não vejo aqui, que pessoas que talvez estejam nessa cultura, de achar que é 6 horas, que acha que pode só pedir para o outro ora e vai acontecer. Eles não conseguem passar pelo processo de estar todas as quintas, às vezes fazer o seu momento de devocional, de oração bíblica, de leitura, de passar por todo o processo para conseguir de fato receber. E às vezes não conseguem ser abençoados porque eles não entendem essa verdade. Não é lá no final que você vai ser abençoado, quando você chegar em determinado lugar que você vai ser abençoado, ou no início você tem que gastar todas as suas fichas, todas as suas forças para ser abençoado. É no processo, é no decorrer. Deus tem que caminhar com cada um de nós, tem que mostrar algumas verdades, nos preparar para a gente conseguir receber algumas coisas, algumas verdades, alguns milagres na nossa vida, que é desta forma que é. A vida com Deus é um processo e a gente precisa respeitar isso. A gente vê na vida de Daniel, ele passando exatamente por isso. Ele, no momento em que a gente, nas primeiras frases, né, do capítulo 10, fala que ele estava com uma grande tristeza em sua vida. Em algumas traduções, eles falam até que ele estava passando por um momento de luto. Dizem que, na palavra de Deus fala, ele estava muito triste, ele tinha colocado, ele não colocava na sua boca, né, manjar desejava, não comia nem carne, nem vinho, ele não se ungia com óleo, e ele agiu durante todas as 3 semanas, durante 21 dias nesse sentido. Ele estava se preparando, ou na Bíblia não deixa expresso por que ele tinha toda essa tristeza, né? Mas alguns acham que foi o que aconteceu. 2 anos antes disso, né? Ele fala mais ou menos a época que isso aconteceu, então sabe-se que 2 anos antes disso, Ciro tinha decretado que os judeus podiam voltar para Jerusalém para reconstruir o templo. E aconteceu que muitos foram para lá para tentar fazer isso. Um grupo voltou para tentar fazer e reconstruir o templo. Só que chegando lá, eles enfrentaram grande tribulação, sofreram oposição de todas as formas e foram forçados a parar. E por isso Daniel soube e ficou triste porque as pessoas que começaram o trabalho, que já tinham se movimentado, não conseguiram realizar. E isso trouxe, provavelmente pode ter sido isso, causou grande tristeza no coração dele, mas ele sabia que isso dali não era o fim. Ele sabia que ele precisava se preparar e ele precisava buscar de Deus. Não era aquela notícia que traria um fim para a vida dele ou para a busca que ele estava querendo, que era abençoar o povo de Jerusalém, o povo judeu, né? Ele sabia que ele tinha que se preparar. E por isso ele fez isso. Ele só intensificou. Ele era um homem de oração, como a gente viu em outros textos. Ele, mesmo com um decreto, ele colocava a vida dele em oração, jejum, buscava a Deus de todas as formas. Então, no momento em que ele viu que aquela travessia, aquele momento precisava de intensificação de oração, ele buscou mais Deus, fez jejum. E eu tô fazendo esse jejum de Daniel, né? Nos 40 dias, eu fiz
o jejum intermitente. E eu achei, olha, para mim foi tranquilo. No início eu penei um pouquinho, porque eu não estava acostumado, mas depois eu consegui terminar os 40 dias com tranquilidade. Eu achei que o jejum de Daniel seria mais tranquilo. Erro meu, porque esses 21 dias, olha, é uma provação grande. Eu sei um pouco do que Daniel passou, com certeza ele passou mais tribulação que eu, com certeza, mas só que isso eu percebi o como às vezes, dificultoso. Às vezes porque eu cortei doce mesmo, cortei carne, não tenho ingerido nenhum tipo desses alimentos, e a falta, às vezes, a carne parece que exige, a gente, no jejum intermitente, a gente cortava 12 horas, no outro a gente já tinha à disposição, conseguia se alimentar. Agora não tenho, e durante esses 21, em nome de Jesus, eu vou vencer, mas só que foi uma luta grande. E para Daniel também, mas porque ele sabia que aquilo dali era um processo, ele sabia que ele precisava passar para aquilo, precisava passar por essa guerra espiritual, e quando a gente começou esta campanha, nós avisamos, nós falamos que o texto ou a nossa campanha era baseada em Daniel, a gente avisou também que a gente estava movimentando o mundo espiritual. Era uma guerra. E na guerra não adianta a gente achar que é só uma batalha e vai vencer e pronto. Não, é um processo. A gente precisa, e tem dias que a gente vai receber vitória, tem dias que a batalha vai ser, a gente vai ter uma alegria grandiosa, que a gente ganhou, a gente conseguiu, conquistou, e às vezes conquistou um campo muito bom. Só que tem dias que às vezes a tribulação vem, e a derrota vem, e quando ela vem não é fácil. Não é fácil mesmo. Às vezes a gente recebe notícias durante esses 21 dias que é de derrubar. E a gente sabe que às vezes tem notícias, se Daniel não tivesse preparado, a gente vê no texto ali depois, o pastor Alex já leu e a pastora Priscila já leram, né? Teve momentos que Daniel praticamente desmaiou, mas ele estava preparado para aquele momento de receber o anjo, receber a notícia, receber a bênção de Deus, receber o que ele estava precisando. Mas ele teve um preparo. E durante o decorrer desses 21 dias, ele estava em jejum, estava em oração, estava intensificando para tudo dar certo. No momento que Deus entregasse na mão dele, ele estaria preparado. A gente, do mesmo jeito, tenho certeza que durante esses 21 dias, quem tem se consagrado, quem tem de fato buscado mais de Deus e tem buscado uma resposta de Deus, e principalmente que a gente tem orado, né? Que os nossos pedidos de oração sejam atendidos de acordo com o querer dele, talvez tenham passado por tribulações, talvez tenham passado por dificuldades. Nem sempre a nossa vida é cheia de vitórias, mas só que quando a gente entende o processo, quando a gente entende que Deus está caminhando conosco, que Deus está junto com a gente, está nos auxiliando nisso, a gente vai ter força. Porque no caminhar, nessa travessia, nesse caminhar, nesse processo, que Deus nos engrandece. A gente vê na vida de Jesus, quando a gente leu ali o texto de João 7, parece que é fora, né, um pouco do que a gente está acostumado, ou que a gente tem conversado, né? Mas só que a gente sabe que Jesus tinha uma vida de oração, tinha uma vida de jejum, porque a gente já conversou nisso também nos 40 dias. Então Jesus se consagrava, Jesus entendia do processo. E ele sabia também os momentos que ele estava vendo em sua vida. Só que, mesmo ele sendo alguém que era alguém que fazia de forma todo correta, que era alguém que era bom, ainda assim ele sofreu tribulação. A gente já lê no primeiro versículo, diz, né? E depois disto, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. E a gente acha, não, se eu fizer, né, essa campanha de 21 dias, eu estou orando, estou jejuando, eu não vou ser atacado. Eu não vou passar por tribulação. Ou se eu estou passando por tribulação é porque eu estou fazendo algo de errado. E quando Jesus, alguém que vocês sabem ou vocês têm certeza que Jesus é bom. Amém? Amém. E porque alguém que é bom teria sido atacado ou as pessoas queriam a morte dele?
E não eram pessoas endemoniadas, não eram pessoas do mundo, não eram pessoas que não conheciam a palavra de Deus. Não, a gente vê os próprios judeus, ou os fariseus, saduceus e todo o pessoal que entendia da Bíblia, querendo a morte de Jesus. E Jesus fazendo tudo certinho. Fazendo e concluindo e realizando o processo que ele tinha. Mas só que isso daí não isentava ele de toda a tribulação. Porque vai ter momentos que às vezes é uma loucura, uma luta grandiosa, mas só que quem entende o processo, quem sabe, quem confia de fato em Deus, não vai ser isso que vai desanimar. Porque muitas vezes você vai passar tribulação, muitas vezes você vai passar situações complicadas, mas se você, de fato, confia em Deus, não vai ser isso que vai te parar. Porque muitas vezes o inimigo sabe que vai colocar um medo diante de ti, se isso te paralisar, você não vai conseguir concluir o teu propósito, não vai conseguir receber de Deus. Aí, a gente também vê nessa mesma porção, né, que a gente leu, os próprios irmãos de Jesus falando assim: disseram-lhes, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Então, os próprios irmãos, o pessoal que era chegado de Jesus, que eram da sua família, criam em Jesus. E a gente vê, você tem dúvida de que Jesus era alguém que fazia algo sobrenatural, de alguém que tinha o dom da palavra, que trazia a palavra, que abençoava a vida das pessoas? Os irmãos dele tinham. Os irmãos dele, as pessoas que eram as mais próximas, pensavam que ele era talvez um enganador. Eles achavam que ele estava se achando ou alguma coisa. Porque eles mesmos pegaram e falaram: não, se tu faz isso, então vai lá e faz. Mostra para todo mundo. E às vezes a gente fica preocupado na nossa vida, quando a gente é confrontado às vezes por familiar, por amigo, por pessoas às vezes até um pouco distante, de a gente fala algo e essa pessoa duvida, ela acha que você não é de Deus, ou ela até pergunta: cadê o seu Deus? E a gente às vezes se sente ofendido com isso. Imagina Jesus, os próprios irmãos criticando ele, falando: olha, se tu é isso, eles não acreditavam em Jesus. E já pensou isso acontecer na nossa vida, e às vezes acontece e a gente fica bravinho? E com Jesus isso não parou. Porque ele tinha certeza do propósito, ele sabia aonde ele queria chegar, ele tinha certeza que Deus estava no controle, que ele não ia ser isso, essas críticas de pessoas falando mal que iam parar ele. Não ia ser isso. Porque o processo que tinha na vida dele estava acontecendo e ele estava fazendo. Ele estava fazendo tudo que Deus tinha determinado, ele estava seguindo. E por isso a gente precisa também aceitar isso na nossa vida. Vão ter pessoas que às vezes dentro da nossa casa, dentro da igreja, vão falar, vão duvidar, vão falar que você não está fazendo o caminho, não estão fazendo o que é o correto. Mesmo você às vezes pregando, levando a palavra para as outras pessoas, dando o seu máximo, vai ter gente que vai falar: não, tu podia ter feito de outra forma. Não, isso daqui não é dessa forma. Não era assim. Ou você não ora, você não busca, e quando na verdade às vezes você está dando o seu máximo e aquela pessoa que está te criticando, ela só está criticando por criticar. Não quer ver o seu crescimento. É porque às vezes ela vê você feliz, ou vê você se dando bem, ou crescendo em espírito, e ela às vezes sente inveja, ou faz alguma coisa, ou às vezes até o inimigo, como aconteceu com Jesus, e a gente às vezes acha que não vai acontecer com a gente. O próprio Pedro chegar para Jesus e falar: olha, Jesus, dá uma maneirada no que tu está falando, porque falar que vai morrer, pensa nisso. Pô, Pedro, que era o aluno chamando a atenção do professor, por quê? Sendo utilizado por Satanás. Graças a Deus, Jesus tinha consciência do processo, ele não atacou Pedro, ele atacou quem estava por trás das palavras. Mesmo na nossa igreja, às vezes acontece. Às vezes a gente acha, e a pastora Patrícia falou isso na terça-feira, né? Sobre essa questão de pessoas às vezes são usadas por Satanás, mesmo elas não percebendo, falam palavras que às vezes vão atingir, e que às vezes, se a pessoa não tem noção do que está por trás daquilo, ela é atingida, sai da igreja, sai brava com todo mundo,
porque alguém falou alguma coisinha diferente do que às vezes ela não queria ouvir. Ou falou alguma coisinha que, pô, imagina se Jesus ficasse bravo com Pedro ou com todos ali, tinham mandado todo mundo para caixar prego. Mas não, porque Jesus tinha noção, tinha certeza do processo na vida dele, ele sabia disso. E daí agora a gente vai ver as pessoas que viram Jesus abençoando as pessoas, recebendo milagres. Na parte final, diz assim, né? Peraí. No 12. Havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns, ele é bom. E outros diziam, não, antes engana o povo. O povo que sabia, conhecia Jesus, tinha visto ele pregando a palavra de Deus, tinha visto ele fazendo milagres. Muitos às vezes receberam grandes milagres. E alguns falavam, não, ele é bom. Esse cara tem a palavra de Deus, ele recebeu, e ele é alguém que é bom. Só que muitos falavam o contrário. E às vezes a gente fica sentidinho, ou porque uma pessoa às vezes, principalmente na internet, ainda bem que a gente não é desses famosinhos que vai às vezes lá e coloca a cara a tapa, porque, cara, o que tem de hater na internet, o que tem de gente falando mal, querendo te derrubar às vezes, você fazendo a obra, você levando a palavra, você ajudando, você fazendo tudo que está ao teu alcance para abençoar as pessoas, vai ter gente que vai falar às vezes que você está querendo ganhar por fora, quer ganhar de alguma outra forma, você está fazendo de forma errada. E pessoas que às vezes não estão nem na obra, não estão nem fazendo, mas só pessoas utilizadas por Satanás, ou às vezes até por inveja, por alguma outra coisa. Verdadeiros haters, verdadeiras pessoas que falam mal só para destruir. Se a gente não tiver essa noção na nossa vida do perigo que isso traz também, do processo que, se a gente não ter noção que Deus está conosco no processo, que Deus está ali trabalhando com a gente vai receber às vezes essa palavra e vai parar de fazer, que a gente pensa assim, não, eu estou acordando às 3 da manhã, estou jejuando, estou vindo toda quinta-feira, estou levando a palavra de Deus para as outras pessoas, a gente tem orado isso, uma das coisas que a gente tem orado na madrugada é, Deus dê estratégia para que a gente alcance outras pessoas. E às vezes a gente tem feito isso, a gente tem aberto os nossos olhos espirituais, os nossos olhos para oportunidades para a gente falar para a vida de outras pessoas de Jesus, para convidar elas, né? E às vezes a gente tem feito isso. A gente tem se dedicado um monte, só que vem, como a gente falou, é uma guerra espiritual. Às vezes vem Satanás e ele vai tentar te atingir de alguma forma. Vem pessoas que às vezes vão criticar, vem pessoas que às vezes vão falar mal, vão falar que você está tentando enganar outras pessoas, vão falar que você às vezes está querendo receber alguma coisa, você é interesseiro, e o que tem de tipo de ataque que pode surgir são grandes. Agora, se você não conseguir perceber a armação que tem por trás disso, ou que Deus não conseguir também ter essa certeza no seu coração, de que Deus está junto contigo, que todo aquele processo, muitas vezes é para ter o fortalecimento, é para que você consiga lidar com pressões que lá na frente virão. Assim como ocorreu com Daniel, quando aconteceu o encontro ali, ele estava preparado, mas ele, diante do anjo lá, diante de toda a situação, ele caiu, ficou tremendo, porque ele era homem também. E às vezes acontece com a gente. Se a gente não estiver fortalecido, não estiver buscando, no momento em que a gente acontecer a tribulação, que acontecer a situação, a gente vai tremer e muitas vezes vai travar, não vai conseguir andar, não vai conseguir fazer nada, porque a gente não está preparado. E por isso, aquele crente 6 horas, aquele crente que só pede para os outros orar, ou que só vem no domingo para, às vezes, receber a bênção, não vai estar preparado. E vai travar, vai cair, não vai conseguir ir para frente. Agora, aquela pessoa que está ali no processo, está buscando, está cada vez mais querendo de Deus, acordando às 3 da manhã, fazendo jejum, oração, e está focado em Deus mesmo para abençoar o reino, vai ser grandemente abençoado, vai ser transformado, vai sair fortalecido. E aquilo dali, daí as outras pessoas vão olhar e vão pensar, não, é tão fácil, né, a vida dele? E às vezes pensam isso também, jogam na nossa cara, é tão fácil a vida da pessoa. Não sabe o quanto a gente às vezes chorou no banheiro, chorou em um monte de lugar, tudo que a gente passou. Mas por quê? A pessoa que tem
a noção do propósito, a noção do processo na sua vida e que de fato confia em Deus, em tese é fácil, vai passar. Passa, fortalecido, vai sair engrandecido, às vezes ferido. Jesus saiu com marcas pelo corpo dele, mas ele tinha noção do que precisava passar, que era o processo. E ele sabia que lá no final, que era o que ele precisava fazer. Independente do que os outros iam falar, né? Ele continuou. Porque daí no verso 13, diz assim. Não, no 14. Mas, no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. A primeira vez que a gente vê Jesus falando, ou vê a menção de Jesus em algum lugar assim, é ele, aos 12 anos, quando ele estava no templo, o que ele estava fazendo? Ensinando os doutores da lei. Conversando, falando. E a gente vê na palavra de Deus, a maior parte da vida dele, de Jesus, parece que às vezes é um milagre, né? São os milagres que Jesus fez. Mas a maior mensagem dele era através da palavra. Era ensinar. Tudo o que ele fez não foram os milagres que transformaram. Foi ensinamento e toda a base que ele trouxe para nós foi através da palavra. E não foi pessoas, às vezes, dentro da igreja, ou que se diziam religiosas tentando matar ele. Não foram pessoas perto dele, seus irmãos, que criticando ou duvidando dele, que fizeram ele desistir. Muito menos pessoas que às vezes até conheciam, sabiam do potencial dele, sabiam tudo que ele estava fazendo, que ficavam falando que ele estava tentando enganar. Ficavam jogando informações incorretas por aí, que fez Jesus parar. Não. Jesus pegou e falou, olha, esse não é o momento para os seus irmãos. Quando os irmãos saíram, ele foi lá e deu um jeito de fazer o que Deus tinha preparado para a vida dele. Que era ensinar, que era pregar, que era levar a palavra de Deus. Porque é isso que vai fazer com que a gente continue caminhando, que a gente seja grandemente abençoado. Que a gente consiga concluir e cumprir o nosso propósito. Tudo aquilo que Deus colocou na nossa vida, Deus falou, olha, frustrações vão vir. Guerras, batalhas às vezes perdidas vão acontecer. Não é todas que a gente vai ganhar, infelizmente. Tem momentos que a gente vai chegar em casa, vai chorar até não poder mais, mas Deus está lá. Se a gente conseguir entender o que está no livro de Daniel também, que é o momento em que a gente leu, né? E isso acontece 2 vezes. A gente leu só uma passagem, mas essa palavra aqui é falada 2 vezes, né? 10:10 diz assim: Eis que certa mão me tocou e sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado. A gente precisa entender isso. O amor que Deus tem por nós. O amor que Deus tem na nossa vida. O quanto Deus nos ama. Que Deus está nos processos e ali está junto com a gente. E independente da situação que a gente estiver passando, Deus está ali do nosso lado nos amando, nos apoiando, nos ajudando. Não vão ser as outras pessoas que vão, aqueles haters ou aquelas pessoas que às vezes falam mal de ti, que vão te apoiar. Não, Deus está ali do lado. A gente precisa fazer com que essa verdade entre no nosso coração e tenha isso dia a dia. Que é isso que vai fazer a diferença. Não é uma vez no culto a gente ouvir que Deus nos ama, que Deus está junto conosco, que vai fazer a diferença. A gente precisa todo dia meditar nessa palavra e confiar de fato. Crer que Deus nos ama, que Deus está nos guardando, que Deus está nos auxiliando nessa jornada, nesta guerra, nessa batalha. E por mais que às vezes pareça você perdeu uma batalha, às vezes é Deus só te preparando para algo muito maior. Porque Ele precisa trabalhar na sua vida para conseguir passar por toda a verdade ou por toda a situação que depois a gente vê Daniel recebendo a revelação. Fala que ele perdeu a força, que ele chegou a desmaiar. E mesmo ele sendo alguém como ele era, né? Alguém de oração, alguém de preparo, ainda assim ele passou por uma situação, mas Deus preparou, entregou a mensagem e ele foi grandemente transformado. Mas porque ele entregou a vida dele na mão de Deus, ele conseguiu aceitar o processo na vida dele, não ficou lutando contra o processo, contra aquilo que às vezes, infelizmente, tem que acontecer, e de fato confiou em Deus. Não teve medo, porque
em algumas vezes falou, né? No 12 diz assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração em compreender e humilhar-te perante Deus, foram ouvidas tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Em algumas vezes o anjo fala, não temas, não temas. Medo vai vir, tribulação vai vir, mas você que confia, de fato, confia, acredita no amor de Deus, não vai ser isso que vai te parar. Você vai continuar, você vai conseguir se utilizar de todas as ferramentas e vai ser grandemente abençoado. Porque é dessa forma que funciona, amém? Vamos ficar em pé? Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Deus grandioso, te pedimos que o Teu Espírito Santo, Pai, esteja agindo no pedido, Senhor, meu Deus, de oração, Senhor. Cada pedido de oração que está colocado dentro deste baú, dentro desta caixa, para que em nome de Jesus seja realizado, Pai, de acordo com o Teu querer, Pai. Destrói, Senhor, meu Deus, tudo aquilo que estiver impedindo essas pessoas de receberem o Teu milagre, Pai, em nome de Jesus, para que elas venham, Senhor, meu Deus, ver o milagre acontecendo na vida delas, Pai, em nome de Jesus. Por mais que pareça impossível às vezes, Pai, nós cremos que Tu és um Deus do impossível, Senhor, meu Deus. Estamos ligando agora, Pai, aqui na terra, Senhor, meu Deus, que está sendo ligado no céu, em nome de Jesus. Todo pedido de oração colocado aqui, Senhor, meu Deus, todo pedido colocado, Senhor, meu Deus, no coração, na vida de cada uma das pessoas que estão aqui, Pai, que em nome de Jesus seja realizado, Senhor, de acordo com o Teu querer, Pai, que em nome de Jesus eles venham testemunhar, Senhor, meu Deus, o milagre ocorrendo na vida deles. Em nome de Jesus queremos mais da Tua presença, mais de Ti, Senhor. Derrama, Senhor, de bênçãos sobrenaturais sobre a vida de cada um, Senhor, que está, Senhor, meu Deus, fazendo parte desses 21 dias de força extraordinária para vencer, que eles recebam de fato esta força, venham ser fortalecidos, recebam a Tua presença em nome de Jesus, Pai. É o que te pedimos, Pai, desde já te agradecemos. Amém.